Hoje a gente vai falar de um recurso avançado no Chitubox chamado compensação de tolerância. E ele ajuda a corrigir diferenças entre o modelo digital e a peça real impressa em resina, especialmente aquelas deformações que aparecem nas primeiras camadas e ao longo da nossa impressão. Vamos ver o que cada ajuste faz, por que isso importa e como usar isso no seu fluxo de trabalho. Essa função serve para ajustar dimensionalmente as camadas que o fatiador gera, não simplesmente escalonando o modelo, mas alterando individualmente o tamanho exposto das paredes internas e externas de cada camada, para corrigir as alterações dimensionais que são causadas pela resina e pela exposição. A função Inner Diameter Compensation ajusta paredes internas, e a função Outer Diameter Compensation ajusta paredes externas, aumentando ou diminuindo a dimensão exposta. E é como dizer para o fatiador, faça paredes mais finas ou mais grossas que o planejamento que a gente fez para aquele arquivo, compensando os erros da cura que a resina normalmente tem. E vamos falar um pouquinho sobre o Bottom Tolerance Compensation, que seria, na verdade, as primeiras camadas que normalmente recebem mais exposição. A gente faz mais tempo de exposição para que a gente fixe a peça na mesa. Isso causa uma sobrecura e um alargamento extra nas laterais, chamado efeito de pé de elefante, ou elephant foot. E o que esse ajuste faz? Ele reduz ou aumenta a exposição das primeiras camadas. Isso diminui a largura indesejada na base ou ajuda a reforçar dependendo da necessidade. Se a gente pegar então um cubo que a gente queira imprimir diretamente na base da nossa mesa, essas primeiras camadas elas vão ser sobreexpostas e o que vai acontecer? Vai fazer com que a gente tenha um alargamento ou criando na base aquele pé de elefante. Isso é muito comum nas nossas impressões. A gente pode utilizar esses recursos para diminuir essa exposição inicial. Isso também pode ser ajustado nas camadas de impressão normal, depois daquelas camadas iniciais que a gente faz para que a peça grude na nossa mesa. Elas normalmente já curam com uma exposição padrão, mas ainda assim pode resultar em peças um pouco maiores ou menores que o modelo. A gente pode fazer esses ajustes da parte externa ou interna da peça. E quando isso é importante? Quando a gente tem, por exemplo, um encaixe para fazer. Se eu aumentar a exposição, a peça como um todo vai contrair. E se eu diminuir essa exposição, a peça como um todo vai aumentar o tamanho. Só que a parte interna ou externa dessa peça, ela pode ser ajustada. Se eu pegar então um cilindro, um encaixe, eu tenho aqui um cilindro que ele vai ter que encaixar numa peça. Essa parte interna, se eu aumentar a minha exposição, o que vai acontecer? Ela vai acabar contraindo e vai fazer com que esse ajuste fique mais firme. Só que isso também vai ser revertido para toda a peça. Os ajustes que a gente pode fazer utilizando esse Tolerance Compensation é fazer com que a gente faça exposições que sejam gradativas na parte interna e na parte externa da peça. É uma coisa um pouco complexa da gente entender. Eu vou lá no Chitubox e vou explicar direitinho como a gente faz. Mas para a gente conseguir diferenciar, são duas situações. Uma situação é a gente trabalhar com essa tolerância nas camadas de base. Para quê? Para que a gente ajuste essa pata de elefante, ou seja, que a gente não tenha um derretimento dessa base da nossa peça. Isso é uma situação. E a segunda situação é nas camadas de exposição durante as fatias, durante a exposição de cada fatia da nossa peça, para que a gente possa ajustar a tolerância tanto da parte externa quanto da parte interna dessa peça. Mas para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu quero trazer vocês para o meu Chitubox e isso vai ficar um pouquinho mais claro. Eu sei que muito pouca gente fala sobre isso, mas é muito interessante porque sempre que a gente vai imprimir um arquivo, o modelo, um guia, a gente só avalia se ele está encaixando ou ele não está, ou se esse modelo ficou dimensionalmente bem ajustado. E a gente não pensa que se a gente fizer mais exposição, ele pode contrair a parte interna e fazer que a parte externa fique errada.
Ou, ao contrário, da mesma forma, a parte externa da nossa peça fique certa, mas a gente contraia ou deixe muito solta a parte interna desse encaixe. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Mas vamos lá então no meu computador, eu vou abrir o Shitobox e eu vou explicar onde está isso e vocês vão conseguir entender isso melhor. Bom pessoal, eu estou aqui então no meu Shitobox, eu coloquei para imprimir alguns testes desse encaixe, né, que teria um pino e um anel, onde a gente quer que eles se encaixem corretamente. Fazer um ajustezinho fino para que isso se encaixe sem nenhum problema. E além disso, a gente colocou para imprimir todos esses dois, né, tanto o pino quanto o anel, diretamente na base, no nosso Shitobox, na base da mesa. E a gente vai ajustar então duas coisas. Uma coisa é essa parte da base, esse é a nossa primeira impressão, e a gente viu que a partir das configurações que a gente fez, a gente criou uma pata de elefante, que seria, na verdade, aquela exposição que a gente teve na base, que fez com que a gente tivesse a sensação de que ele derreteu, né? Então ele acabou imprimindo mais largo aqui na base. E o pino a gente conseguiu que ele ficasse num tamanho já normal. E como que a gente sabe isso? A gente precisa fazer alguns testes. A gente vai imprimindo. Esses ajustes que a gente faz dentro do Shitobox são ajustes finos, depois que a gente já fez todas as configurações dessa resina. Então vamos lá. Eu vou na minha impressora. Para esse caso, a gente utilizou a impressora Mars 5 Ultra da Elegoo e a gente precisa ajustar para essa resina algumas coisas. Então eu vou lá e editar e eu vou mostrar para vocês os ajustes que a gente fez inicialmente. Inicialmente a gente vai no site da empresa que nos vendeu a resina ou no RMA do Shitobox, enfim, a gente vai coletar os dados principalmente de camadas de base e das camadas da própria peça. E a gente vai ajustar. Então aqui, a primeira etapa é nós configurar nossa resina. Para isso a gente tem quanto que a gente quer de altura de cada camada, se vai ser 0,25, 0,50 ou 100 micras. A gente ajusta a espessura então das camadas que a gente quer imprimir. Quanto mais fina essa camada, mais tempo eu demoro para imprimir, porque eu tenho mais camadas para imprimir, mas mais ajustada essa peça vai ser, mais precisa essa peça vai ser. Então, se eu vou imprimir, por exemplo, um dente, eu preciso que seja mais preciso do que um modelo ou uma placa. Enfim, a gente precisa entender qual a espessura dessa camada que vai ser interessante para a peça que a gente vai imprimir. Depois disso, eu tenho camadas de base. Quantas camadas eu vou imprimir com uma exposição maior para que a gente consiga colar a nossa peça na nossa mesa para que ela não caia. Tempo de exposição normal de cada camada, então aqui a gente tem nesse caso para essa resina 3 segundos de tempo de exposição. Cada camada eu vou descer a minha mesa e vou imprimir 3 segundos de luz para aquela camada e tempo de exposição de base 35 para cada camada. Então, ou seja, eu vou imprimir as primeiras 8 camadas com 35 segundos de exposição. Para quê? Para que a gente cole na mesa e depois as camadas posteriores às primeiras 8, que a nossa peça já vai estar colada na base, eu vou imprimir com 3 segundos para cada camada, que é o tempo para que a gente não distorça essa nossa peça. Então, se a gente vai pensar, bom, se eu vou colocar uma peça com suportes, se eu tiver 35 segundos de exposição de camada na base, não tem problema, porque eu vou remover esses suportes depois da impressão da minha peça. Mas nas minhas camadas dali para cima, eu preciso que elas sejam todas na configuração correta. Agora, nesse caso, por exemplo, e em vários casos que a gente faz no dia a dia, se eu vou imprimir diretamente a nossa peça na base. Então eu vou voltar aqui para o nosso Shitobox e vou mostrar. Esse caso, a nossa peça foi impressa diretamente encostada na base. Então, qual a grande questão ali? Eu vou ter as primeiras 8 camadas com 35 segundos de exposição e as demais com 3 segundos de exposição. Então eu tenho diferentes exposições para a mesma peça. Então é muito difícil, porque eu posso ter uma distorção e o que causa na base é essa pata de elefante. Beleza, então isso é um problema que eu tenho. Qual o segundo problema que eu tenho? Nas camadas para cima eu estou imprimindo um anel. Esse anel eu vou fazer com que cada camada, a partir da 8ª, tenha 3 segundos de exposição. Ah, Celso, mas quando eu vou fazer o encaixe, que nem nessa primeira peça que a gente imprimiu, eu encaixei e ele ficou solto.
o que eu preciso fazer para que ele fique mais ajustado, para que ele fique mais firme? Ou eu vou aumentar o tamanho do meu pino, então para isso eu teria que diminuir a minha exposição, porque se eu aumento ele contrai. Só que se eu faço na mesma impressão a mesma coisa, o meu anel, eu vou aumentar o tempo de exposição, ele vai contrair. Então eu tenho problemas distintos para o mesmo encaixe. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar dentro desses meus padrões de tolerância, um ajuste fino, para que a parte interna da minha peça contraia de uma forma e a parte externa contraia de uma outra forma. Muito interessante isso. Vamos então voltar para a minha impressora, para as configurações dela, editar as configurações. Eu já deixei então as camadas de base e as camadas da peça ajustadas, já fiz o meu calibrador, já ajustei tudo direitinho. A próxima etapa é eu fazer esse ajuste fino. Onde que está esse ajuste fino? Eu vou aqui na parte de avançados e eu vou ter aqui então duas caixinhas. Uma caixa é a compensação de tolerância e a outra caixa é compensação de tolerância inferior. E primeiramente nós vamos ajustar as camadas da nossa peça, que seria a compensação de tolerância. Então vamos lá. Eu tenho um desenho que explica muito certinho isso, que a gente mostra a nossa peça, então aqui é um círculo, mas aqui na nossa peça ele mostra como se fosse um quadrado e uma parte interna que é como se fosse um círculo, né? Então a parte interna seria o A e a parte externa seria o B. Aqui a gente pode ajustar do lado. Então vamos pensar, se eu quiser ajustar esse meu círculo, a parte interna dele, a parte interna desse meu cilindro, eu vou mexer nas configurações do A. E se eu quiser ajustar a parte externa do meu círculo ou a parte externa desse meu pino que vai encaixar, eu vou mexer no B. Como que eu sei quanto que eu tenho que ajustar? Isso a gente vai fazendo testes, né? Existe um cálculo onde a gente vê a diferença daquilo que a gente imagina de tamanho de peça para aquilo que a gente quer. E essa diferença que a gente tem que colocar então nessas caixinhas. Vamos lá, se eu pegar o meu paquímetro, eu vou medir a parte do meu pino. Então eu vou com o meu paquímetro e eu vou medir esse meu pino. Se eu fizer essa medida do pino aqui no meu paquímetro, a gente vê que eu tenho 10 milímetros. Ou seja, esse meu pino ele foi impresso exatamente do tamanho que eu precisava. Então era isso, 10 milímetros. Agora, se eu vou pegar a minha peça e eu vou medir internamente a minha peça aqui e ela tem 10,5 milímetros. Então o que aconteceu? Eu tenho uma discrepância entre o meu pino e a parte interna dessa minha peça. Por isso que, quando eu vou colocar aqui, ela não fica justa, ela fica solta. Então, o que eu vou precisar fazer? Bom, eu tenho que mexer no meu A, que é na parte interna dessa minha peça. E o meu B eu vou deixar em 0, porque ele já está certinho. E para eu ajustar essa parte do A, quanto mais positivo for esse sinal, mais a minha peça internamente vai contrair. Então vamos lá. E o que eu tenho que ajustar então dessa parte interna? A minha peça, meu pino, ele mede 10 milímetros. E a parte interna eu preciso que tenha esses mesmos 10 milímetros. Pela medida do meu paquímetro eu tinha 0,5 de diferença. 0,5 na medida total. Aqui no software a gente tem que fazer a medida a partir do raio. Então, se eu tenho 0,5, eu vou aumentar aqui 0,250 milímetros. Então eu vou lá, 0,250 milímetros. Então, e positivo. Se eu quisesse que a minha peça ela aumentasse de tamanho, que não é o caso, porque eu quero que ela contraia na parte interna, eu faria a mesma medida, ou dependendo de quanto distorção que eu tenho, só que num número negativo. Então eu colocaria aqui na frente do menos no 0,250, eu colocaria menos 0,250. Nesse caso, a gente precisa que ela contraia, eu vou colocar ela 0,250. E o B, Celso? O B eu vou alterar? Nesse caso não, porque o meu pino ele já tem 10 milímetros de diâmetro. Então eu vou querer que ele se mantenha nessa mesma medida. Logo abaixo a gente tem também uma diferença de paridade. E dentro do Stubox, essa diferença de paridade, ou parity difference, é a compensação da diferença entre o A e o B. Isso existe porque interno e externo deformam diferentes durante a pressão.
Então ela serve para equalizar a diferença entre o quanto o interno e o externo deformam, o quanto isso afeta a função da peça. E é relevante quando? Quando a gente tem uma peça que tem esse encaixe interno ou algo externo que também precisa bater na medida. Isso é muito comum na odontologia, por exemplo, em nichos mais um contorno do modelo, no pino que vai ser encaixado, num provisório para um dente preparado, num guia para um modelo, no encaixe macho e fêmea. Nesses casos, se o interno e o externo deformarem diferentes, o encaixe vai quebrar. Então, esse pare difference, ele basicamente vai ser usado quando a gente tiver uma diferença muito grande entre o A e o B. Então vamos lá. 3 coisas para a gente pensar. Uma coisa é a parte interna da peça, outra coisa é a parte externa da peça, a sua superfície externa, a sua superfície mais interna. E a diferença de paridade, a gente só vai alterar esse número quando a gente tiver uma diferença muito grande entre as duas. No nosso caso, a gente não tem essa grande diferença. Uma delas não distorceu, que é o B, e a gente só vai corrigir, nesse caso, o A. A gente vai colocar no nosso A 0,250, que é o raio, ou metade do nosso diâmetro, que a gente mediu, então, no paquímetro na nossa peça. Então, depois disso, eu vou colocar para essa medida. Eu vou colocar a nossa peça, imprimir, e eu vou testar se a modificação que eu fiz surtiu o efeito desejado. A outra coisa que a gente vai mudar aqui seria a compensação de tolerância da base. E para que isso vai servir? Para que a gente não tenha essa pata de elefante, tanto da parte externa da peça quanto da parte interna dessa peça. E funciona da mesma forma. A gente vai fazer a medida, então, com o nosso paquímetro da parte externa da nossa peça. Então vamos medir aqui. A nossa peça na parte externa tem exatamente 20 milímetros. Só que se a gente vai medir nessa parte onde tem a pata de elefante, a nossa peça ela tem 20,6 milímetros. Então a gente tem na base da nossa peça 0,6 milímetros no diâmetro em distorção. E a gente precisa então alterar a pata de elefante da parte externa e a pata de elefante da área interna, se ela existir. Então a gente vai pegar o nosso pino, vai tentar encaixar e a gente vai ver se a gente tem visivelmente a pata de elefante na parte externa e nesse encaixezinho a pata de elefante na parte interna. Então essas modificações, como eu fiz na compensação de tolerância das camadas, eu também posso fazer na minha base. Então na compensação de tolerância inferior, eu vou alterar. Então, se eu quero essa contração, ou se eu quero que ele contraia tanto da parte interna ou externa, eu vou utilizar o mesmo pensamento. Se eu quero que ele diminua 0,3, eu boto então 0,3 na parte externa no negativo, para que ele contraia, tanto da parte externa quanto da parte interna. O pensamento é o mesmo, para a gente poder resumir tudo isso. São 2 pensamentos. Uma coisa é para a gente alterar as camadas de base, e a outra coisa, as camadas da nossa peça. Quando a gente quer alterar as camadas da nossa peça, eu vou em compensação de tolerância da peça e na nossa caixa a gente tem também uma diferença de paridade, ou seja, se eu tenho uma grande diferença entre um e outro. E se eu quero alterar a parte onde tem essa pata de elefante externo ou interno, eu vou alterar o A e B da minha caixa de compensação de tolerância inferior. Então, eu não sei se isso ficou claro para todo mundo, eu sei que é um pensamento um pouquinho mais complexo de impressão 3D, onde a gente não pensa só na contração total dessa peça, que é o normal. As empresas, elas nos passam essas medidas, esses números que a gente tem que colocar no sheet box pensando na configuração da nossa resina. Mas a gente pode fazer sim esses ajustes finos e eles vão ser importantes em vários momentos quando a gente vai imprimir peças que tenham que ter esse encaixe. Basicamente, muito mais comum a gente ajustar as camadas da peça do que as camadas de base, porque normalmente peças para odontologia a gente acaba imprimindo elas em cima de suporte, mas em algum momento sim, a gente pode querer imprimir diretamente a nossa peça na mesa e a gente sim tem que ajustar essas camadas da compensação da tolerância inferior. E quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de a gente ajustar, fazer esses pequenos ajustes nas nossas peças? A gente não pode confundir o que é essa tolerância com as camadas normais de impressão da nossa peça,
que são aquelas que as empresas nos enviam. A gente não deve confundir isso. Primeiramente, a gente começa fazendo os ajustes e as calibrações a partir das informações que as empresas nos enviaram, para depois fazer esses pequenos ajustes. Outra coisa que é importante é a gente não usar valores muito grandes, porque isso pode fazer com que as peças fiquem muito finas ou que tenham algum problema na sua confecção, na sua impressão. É importante que, se a gente tiver distorções muito grandes, a gente ajuste inicialmente as nossas configurações de camada de base, para que no final a gente possa só fazer essas pequenas distorções das nossas peças e não inviabilizar essa peça ou causar um problema para essa peça. E também a gente deve sempre medir após a impressão, não ajustar às cegas. É importante que a gente pegue o nosso paquímetro, pegue a nossa peça, faça a medida e faça esse ajuste relacionado à diferença que a gente teve na medição do nosso paquímetro. Então não faça isso de olho, faça isso a partir das medidas que a gente tem com o nosso paquímetro. E por que isso tudo importa na odontologia? O problema comum em odontologia digital é que peças pequenas com paredes finas, furos, encaixes e precisão dimensional, a parte crítica dela é que nesses ajustes a gente melhora esses encaixes, a gente melhora as distâncias em próteses, a gente ajusta essas dimensões de furos e pinos e a gente tem uma precisão XY geral. Então isso nos ajuda, nos facilita e faz com que a gente tenha peças e modelos, guias cada vez mais precisos. Entender e ajustar a tolerância de compensação no Chitubox pode elevar muito a precisão das nossas impressões. Isso não é mágica, é calibrar de forma técnica, com testes, medições e repetições. Então é importante a gente entender tudo isso que eu falei, a gente testar, calibrar, ajustar, reimprimir, não ter preguiça. Para a gente ajustar e ter peças precisas, a gente precisa passar passo a passo tudo isso que eu falei, para que a gente chegue no final e consiga ter uma odontologia digital de qualidade com grandes referências. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, é bem importante para que a gente possa crescer, evoluir e aprender juntos. Se você tem alguma parte desse vídeo que não entendeu, ou alguma coisa que você faz diferente disso para ajustar suas peças, escreve ali nos comentários, é bem importante que a gente possa aprender e crescer juntos. Até mais!